Passa rapidinho, né? Mas a gente está juntinho hoje aqui, quarta-feira, dia de Papo Cabeça, recebendo o psiquiatra Alcimar Lima, nos orientando aí sobre traumas, né? A gente já viu que trauma não é medo, medo não é angústia, angústia não é estresse, mas tudo isso pode atrapalhar um pouquinho a nossa vida. Você não precisa se identificar se quiser fazer sua pergunta, né, Luquinha? Pois é, só tô com uma pergunta aqui interessante, viu? E muitas pessoas, de repente, podem sofrer até esse trauma. Essa querida disse que ela não consegue dirigir. E ela não consegue nem sentar no banco do motorista. Se tem um volante na frente, ela fica apavorada. Diz que ela já presenciou um acidente bem feio na frente dela. Será que é por causa disso? Porque ela quer ter uma vida normal e também dirigir. Olha, é também por causa disso, mas o fundamental nessas situações do medo de dirigir, nós temos que nos afixarmos na questão da direção, mas não só da direção do veículo. Quer dizer, pense na sua vida aonde está difícil dirigir qualquer coisa, porque isso está se concentrando na questão da direção da vida dela, do automóvel, mas a questão é na vida dela. E só ela é que vai ter noção em quais direções que ela precisa tomar e que provavelmente está tendo muito medo disso. Então é isso que ela tem que resolver. É a direção. Agora, a hipnose pode acabar com trauma, doutor? Olha, a hipnose é alguma coisa assim. Em geral, ela resolve por um tempinho. Então a pessoa faz uma sessão de hipnose, ela recupera algumas coisas, mas aquilo que estava inconsciente rapidamente volta para o inconsciente e o sintoma reaparece. Então, o que as psicoterapias e a psicanálise faz é trabalhar um pouco mais devagar, mas lidando com todas as resistências que a pessoa tem. Por exemplo, no caso da direção, ela vai ter que analisar muito paulatinamente quais as direções da vida dela que estão bloqueadas e por ela mesma. Entendi. E aí, quando ela for resolvendo uma por uma, esse sintoma se dissolve. Entendi. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai saber da tal da regressão. Também tem gente perguntando aqui, viu, Luquinha? Pois é, mas agora a gente faz uma rápida paradinha para ficar por dentro das curiosidades do dia de hoje. Um bordel da Áustria ofereceu bebidas e até programas grátis como protesto contra a cobrança de impostos. O dono, que dirige outros bordéis na Alemanha e na Áustria, diz que considera injusta a tributação aí de quase 4 milhões de euros, 14 milhões de reais mais ou menos, na última década. Como as garotas de programa não iriam receber nada, Miller diz que compensaria o que elas normalmente ganham com os clientes. Lembrando que a prostituição é legal e regulamentada na Áustria. Que coisa, né? Ô, Pedrão, dá bom pra você, rapaz. Desculpa, Pedrão, brincando. Ai, mas ele ficou feliz, né, Solange? Bom, 32 casais participaram de um campeonato de carregamento de esposas na Rússia. Segundo os organizadores, o campeonato distribuiu um prêmio de 50 mil rublos, cerca de R$ 2.825. E ganhava o prêmio quem completasse o circuito mais rápido com a esposa carregada de qualquer forma. Solange, o importante era carregar a esposa. Demais, né? Tem gente falando que vai fazer um de sogra aí, vamos ver. Alô, boa tarde, vamos ver quem está na linha. É o Antônio, Solange, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Tá tudo tranquilo? Eu tô só descansando um pouco, Solange. Oh, coisa boa. Diga lá, Antônio, qual que é... no seu programa. Muito obrigada, viu? Deus abençoe muito o seu caminho, viu? É que a minha esposa faleceu, né? E a gente tem um filho único. E ele sentiu o mundo, né? Todo filho sente a morte da mãe. Uhum. E ele chegou a falar, bem antes, que não conseguia viver sem a mãe. Né? O senhor quer saber se isso pode ser um trauma dele, se pode causar alguma coisa na vida dele? Mas ele, depois de tudo, ele pediu para mudar para o nosso quarto. Né? Ah, tá. Ele está com quantos anos, seu Antônio? Ele fez 20 anos de idade. E a questão é que ele não está conseguindo dormir sozinho. Não, ele não aceita a perda da mãe. Não, isso sim, mas o que ele falou por último? Que ele resolveu ir para o quarto da mãe. Eu acho que para sentir o calor, é isso, seu Antônio? Isso. Mas junto o quarto da mãe, que é com o pai. Sim. Eu acho que isso, vamos dizer, mostra uma regressão. Se o assunto era a questão da regressão, ele está se sentindo muito menininho, muito desprotegido. Então, eu acho que, vamos dizer, que essa situação dessa volta
ele já com 20 anos, o pai precisa trabalhar um pouco com ele, evidentemente, alguns dias, mas já ir trabalhando para ele voltar para o lugar dele. Entendi. Que é a questão da carência da mãe mesmo, Sim. né? Bom, antes de falar, a gente tem tempo de mais uma perguntinha aí, eu quero só mostrar para você, olha que legal. Aliás, atenção, prefeituras, Estado de São Paulo, Brasil inteiro, é uma nova proposta de ensino. Doutor Alcimar escreveu esse livro aqui juntamente com uma outra professora, né, doutor? É a professora Isméria Rovai. Vai ser lançado amanhã em São Paulo? Amanhã em São Paulo, na livraria Cortês, na Rua Monte Alegre, do lado da PUC. Olha que legal. Então é um livro bem interessante aí para os educadores, bem legal mesmo, e a gente vai estar colocando no nosso site também, viu, Luquinha? Dá tempo rapidinho? Dá tempo, vamos lá. Então, olha só, essa querida, ela sofreu um acidente que ela quase perdeu as duas pernas. Chegou a quebrar, mas não chegou a perder, mas por pouco mesmo. E diz que hoje ela tem trauma e medo de sair até na rua, Solange, para caminhar com medo de ser atropelada ou acontecer alguma coisa. Ela está praticamente intocada na casa dela. E aí, doutor? Eu acredito que outra vez volta a questão da intensidade, né? Ela viveu uma intensidade muito grande em relação às pernas e isso deve ter levantado outras inseguranças dela. Então, eu acredito que ela precisa trabalhar muito bem essa questão de como ela era antes e quais medos ela tinha antes disso, que ficaram potencializados com o trauma, porque aí é um trauma mesmo. É um trauma que ela viveu, mas que precisa ser processado. Ok, então. Ai, doutora Alcimar, queria ficar a tarde inteira aqui batendo um papo sobre isso. A gente agradece muito a sua participação aqui. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Muito sucesso nesse seu novo lançamento, que é uma contribuição para a educação no Brasil, viu? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a vocês a oportunidade que eu tive de conversar. Gostei muito das perguntas que foram colocadas. É muito importante a gente ter esse contato com o social, né? É muito legal, porque essa orientação é que faz o nosso dia a dia. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigada, viu, Luquinha? Imagina, beijo pra vocês, obrigado pela confiança de abrirem o coração. Forte abraço, amanhã a gente está de volta para você que às vezes trava a coluna e fica. Pois é, coluna é ótimo. A coluna, a hérnia de disco, né? Tudo isso é porque você usa muito celular, fica com a cabecinha o tempo todo assim? Então a gente vai falar sobre isso também. Fiquem com Deus, bora fazer compra agora com o Vale Shop, aquele nosso acordo, tá bom? Bora viver e bora ser feliz. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. I do balls, down Mavericks, my Maybach, black matted. Bitch never left, but I'm back at it. And I'm feeling myself, Jack Rabbit. Feeling myself, back off, cause I'm feeling myself, Jack off. He be thinking about me when he wax off. Wax on? That national anthem, hats off. Then I curve that nigga like a bad horse. Let me get a number 2 with some Max sauce.